Olá pessoal, uma boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o tema mudança, né? Então é um tema bem ah, que pode gerar bastante ansiedade na pessoa, né? Então é algo que gera uma mistura de sentimentos, né? Mudança, como é que ah, as pessoas lidam com isso, como é que a gente se prepara para uma mudança, né? Então, muitas pessoas estão nesse momento aí se preparando para vir para o Canadá 2021, 2022, e isso acaba gerando muita dúvida, né? Então, eu tenho particularmente uma experiência aí grande, digamos assim, de mudança, que já morei em algumas cidades, já morei em 3 países diferentes, né? Então, esse bate-papo ele vai ser bem aberto aí se vocês tiverem dúvidas sobre a região do Atlântico, sobre Nova Scotia, New Brunswick. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, pode escrever aqui no chatzinho. Vou tentar responder o máximo possível aí das dúvidas de vocês. A gente já recebeu umas perguntas com antecedência também, foi bem interessante. A gente selecionou algumas perguntas aqui. Ah, e espero que não falte luz aqui, que está nevando bastante em Halifax. A expectativa aí da gente receber o que? 15, 25 centímetros de neve. Então espero que não falte luz, continue a internet até o final da nossa live, né? Mas primeira coisa eu queria agradecer o pessoal participar de mais, acho que é a última live desse ano que eu vou fazer. E como sempre, eu sempre sigo à disposição aí no Instagram, por e-mail, sempre vocês tiverem dúvidas. Bom, enfim, queria falar um pouquinho sobre a minha experiência de mudança, né? Então, a primeira mudança que eu fiz, eu tinha 20 anos de idade, né? Fui morar na Irlanda, isso em 2009, e naquela época era muito diferente de hoje em dia, né? O pessoal que está no Brasil ou já está aqui no Canadá pensando talvez em mudar de província, você consegue muita informação, né? É muito fácil você conseguir informação, ver vídeos no YouTube, ler blogs, né? Mas naquela época, lá em 2008, quando eu estava planejando o meu primeiro intercâmbio, não tinha muita informação, né? Acabei indo para a Irlanda e eu, né, achei que tinha um inglês muito bom, já tinha me formado num curso de inglês no Brasil. E cheguei lá e me surpreendi que eu não conseguia entender ninguém. O sotaque irlandês não é parecido com nada que eu tinha escutado, né? E isso foi algo que foi um choque muito grande, mas é algo que eu não estava preparado. Então, realmente, eu não me preparei muito para o intercâmbio, meu primeiro intercâmbio. Mas naquela época também não tinha muito suporte. Era o que a agência dizia, ó, você vai ficar nessa casa de família, você vai para essa escola aqui, e era o máximo de informação que eu tinha, né? Mas então hoje vocês têm esse benefício de poder participar das lives, de poder perguntar, conhecer gente que mora mesmo nos lugares, e acho que isso faz muita diferença, né? Principalmente num dia, né, no dia a dia corrido que todo mundo tem, vocês também têm que conseguir conteúdo de qualidade, né? Não adianta ficar só consumindo tudo que está na internet, porque vocês também não têm tempo para isso, né? Então é bacana vocês poderem participar, a gente trocar uma ideia, né? Eu estou vendo aqui que já tem algumas perguntas bacanas entrando aqui. Vamos ver se eu consigo responder ao pessoal. Em 2021, você acha que será difícil arrumar emprego entry level? Então, isso voltando também à minha primeira experiência, eu morei fora em 2009, né? Primeira vez na Irlanda, durante a recessão que teve, né? 2008, 2009. E naquela época era complicado conseguir emprego entry level. Eu penei para conseguir emprego de lavando prato em Dublin, então era complicado, mas eu acho que em 2021 aqui no Canadá você não deve ter problema não de conseguir emprego entry level, e com o tempo conseguir talvez um emprego melhor, um emprego na sua área. Mas é sempre importante, né, lembrar que vem com visto certinho para poder trabalhar, tem um conhecimento pelo menos intermediário de inglês para conseguir um emprego entry level, né? Quanto mais avançado o inglês, mais fácil você conseguir um emprego, mesmo que seja entry level, né? Uh, Bom, eu vou continuar conversando aqui, mas vocês podem fazer as perguntas aqui.
Uma pergunta muito bacana que entrou no nosso Instagram, acho que foi ontem ou hoje, era em relação à minha experiência que eu tive em Toronto, né? Então, quando a gente muda de província aqui no Canadá, é praticamente como se estivesse vindo para o país pela primeira vez, né? Porque bate muita insegurança, incerteza. Por exemplo, eu morava em Toronto, eu tinha 3 empregos em Toronto, né? Acabei me mudando para Nova Scotia, não tinha nada, não conhecia ninguém, não tinha emprego, né? E bate aquele nervosismo, será que eu vou, será que eu não vou? Mas no fim a gente acabou decidindo mudar, né? A gente veio com um plano de 1 ano para ver se a gente ia gostar da região e agora já faz aí quase 4 anos que a gente mora aqui, né? Então foi um tiro no escuro, mas eu não me arrependo de ter feito essa mudança, né, de Ontário para Nova Scotia. E a pergunta que foi feita, né, era a minha experiência que eu tive em Toronto, se me ajudou a conseguir um emprego aqui em Halifax. Consegui um emprego rápido, foi em 2 semanas, 3 semanas que eu estava aqui em Halifax eu consegui um emprego, né? E não era qualquer emprego, eu consegui um emprego muito bom numa escola de idiomas, representando a escola e viajando pela América Latina inteira, né? Então não era um emprego ruim, né? Era um emprego muito bom, que eu consegui devido à minha experiência que eu tive em Toronto. Eles pediram carta de referência, né? Então tive que passar o contato do meu supervisor de Toronto. Eles também pediram uma referência do Brasil, também entraram em contato com o meu supervisor no Brasil. Então isso é importante. Se você já tem a experiência canadense, isso facilita quando você muda de província, né? Você sempre pode trazer essa experiência, essa bagagem, e com certeza isso ajuda muito na hora de conseguir um emprego, né? Independente se é aqui em Nova Scotia, New Brunswick ou voltar para Ontário, né? E a questão de você vir do Brasil, né? Então, na minha opinião, existe 2 tipos de mudança, né? Existe uma mudança temporária, onde você vem fazer um intercâmbio aqui de 3 meses, 6 meses, e você volta para o Brasil, né? Ou se você vem para cá realmente com família, com filho, eu quero vir para ficar, né? Então, claro, planejamento para quem vem temporário, você não vai comprar um carro, você não precisa se estressar muito com aluguel, onde é que eu vou morar, talvez fica numa homestay, uma casa de família temporária, você não precisa se estressar com muita coisa, talvez você nem abra uma conta no banco, né? Mas se você está vindo para cá para imigrar, para ficar, aí você já consegue pensar um pouquinho mais, né? Ok, onde é que eu vou ficar? Eu não vou ficar em homestay por 2 anos, né? Vou ter que alugar um apartamento, vou ter que morar num lugar perto do supermercado ou perto da escola do meu filho. Então é um planejamento muito mais complicado, né? E o que eu recomendo realmente participar de grupos no Facebook, existe muito grupo bacana, participar dessas lives bacanas que a gente faz aqui também. Então, existe muita informação na internet, mas existe muita informação errada também, digamos, ou que já está fora, não está mais atualizada, né? Então, sempre é importante, por exemplo, se vocês querem buscar informações sobre escola para as crianças, entra no site do Public School, né? Então, por exemplo, existe o Halifax Public School. Você pode entrar no site, você tem um monte de informação sobre as escolas, os bairros, os programas que eles oferecem, se tem imersão em francês, se não tem. Então, realmente entra direto no site da prefeitura, no site da escola, que vocês com certeza vão conseguir se preparar e ter toda essa informação necessária, né? Tá entrando umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. O que você sugere para um filho de 18 anos? Não há grana para 2 colleges, ele pode mudar de status depois? Realmente essa situação um pouco mais específica, né? Me manda um e-mail que a gente pode conversar sobre opções, mas sempre é possível trocar de status aqui dentro do Canadá, né? Então, independente da situação, sempre dá para estender status, sempre dá para trocar de status, tudo pode ser feito desde que siga as regras da imigração, né? Cleide, qual o motivo que levou a sair de Toronto? O frio. Não, tô brincando.
Aliás, frio, faz muito mais frio em Toronto do que aqui em Halifax, mas não foi o frio, não. A minha esposa fez college, ela fez college no Centennial, em Toronto, e ela fez um programa de um ano. E né, quando você faz um college de um ano, você ganha mais um ano de visto de trabalho, né, o PGWP. E naquela época eu já estava começando, isso antes de eu ter a minha licença de consultor, né? Naquela época eu já estava interessado em imigração, lendo sobre os programas. Acabei vendo que não tinha um programa que a gente se encaixaria fácil, né, em Ontário para poder imigrar, isso em 2014 para 2015. Então a gente fez um plano B, né? O nosso plano B era mudar de província, se não desse certo em Ontário, a gente iria para um outro lugar. Eu revistei todos os sites, todas as províncias, e as únicas províncias que a gente se encaixava era PEI, Prince Edward Island, e Nova Scotia, né? Eu apliquei para PEI, mostrei um interesse, nunca tive nenhum retorno. Apliquei para Nova Scotia e a Nova Scotia foi aprovada a aplicação. Então, um dos pré-requisitos era mudar aqui para a província. Então, esse era o nosso plano, a gente vir, ver se a gente gostava. A gente se estabeleceu aqui, gostamos muito da província, né? Um estilo de vida mais tranquilo, até porque a gente é de uma cidade menor do Brasil, então a gente acabou se adaptando muito bem e a gente decidiu ficar aqui em Halifax e não tem arrependimento não. Mas Toronto é muito bom, gosto também, é uma cidade bem diferente de Halifax. Eu gosto de dizer que é que nem São Paulo, mas o pessoal de São Paulo diz que Toronto é pequeno, então não sei, para mim é cidade grande, né? Mais alguma pergunta aqui? Larissa, já trabalhou com alguém para imigração do Occupations in Demand? Não, Occupations in Demand ainda não. O AIPP é um programa que acho que esse ano realmente ele teve um pouco de dificuldade na questão do Covid, né? Muitas empresas demitiram funcionários, é um ano muito difícil, realmente. Aqui eu vejo poucas aplicações do AIPP que ocorreram esse ano, realmente foi um ano complicado, mas espero que ano que vem, né, se Deus quiser, com a vacina aí que está acontecendo, as coisas vão melhorar. Marcos perguntou se eu também trabalho para outras províncias do Atlântico. Sim, eu posso auxiliar com New Brunswick, PEI, Newfoundland, né? Até hoje eu postei um quiz aí no meu Instagram perguntando se vocês querem mais informações sobre Newfoundland. Newfoundland é uma província aqui no leste, é a província mais ao leste do Canadá, que não tem muita informação, né? Eu vejo pouquíssimas empresas ou conteúdo sobre a província, então eu vou criar mais conteúdo sobre Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick agora, que é uma província que está crescendo bastante, tem um programa muito bacana agora que é destinado a estudante internacional. Realmente, eu acredito que eles estão focando no que dá retorno, né? Ou seja, o estudante internacional que vem aqui se qualifica, adquire experiência canadense, então eles estão sendo muito espertos porque eles estão indo na frente de todo mundo e dizendo, estou dando prioridade para quem está estudando, investindo na minha província. Então, New Brunswick está ficando cada vez mais interessante, na minha opinião. Mais uma pergunta aqui. Família, casal, com 2 filhos, college com intenção de imigrar, acha muito arriscado o particular. Planeja imigrar pela experiência do marido, indecisa entre Manitoba, Saskatchewan e Atlântico. Acredito que você quer dizer o college particular, né? Na minha opinião, se você pudesse se registrar e estudar num college público, você tem muito mais benefícios, porque você tem acesso ao PGWP, você pode aplicar para o visto de trabalho para o seu marido. College particular, vocês vão ver muita informação errada na internet, muita gente dizendo que pode aplicar, que não pode. Teoricamente, college particular não vai dar work permit para spouse. Se você vai dar, meu amigo tem, meu amigo conseguiu,
imigração errou, não devia, geralmente não é aceito, mas erros acontecem. Eu não aplicaria para um work permit para o spouse se você está indo para um college particular. Então, existem exceções, claro, tem que ver, cada caso é um caso, mas geralmente não dá certo. E a questão de Manitoba, Saskatchewan e Atlântico, bom, as províncias do Prairies, né, que eles chamam, que é Manitoba, Saskatchewan, Alberta, elas são um pouquinho diferentes, claro, da região do Atlântico. Eu acho que o ponto principal seria a questão do frio, né? Por exemplo, lá é comum ter um inverno de menos 30, menos 35, né? Para mim isso já é muito frio, então eu acho que esse aí seria o único ponto que eu iria realmente considerar da região dos prairies, né? Que é realmente muito frio. Muita gente se adapta, não tem problema, mas aqui realmente, aqui na região do Atlântico, o inverno fica entre 0 e menos 10. É um pouquinho mais aguentável, digamos assim, né? Cleide, estou em London fazendo college de 2 anos. Minha ideia é ir pegar o PGWP e ir para alguma província do Atlântico. Boa, pode usar o PGWP aqui sem problema. Se você fez o college em alguma outra província e você quer se aventurar aqui na região do Atlântico, não tem problema não. Pode usar a tua experiência também que adquiriu em Ontário, em BC, aqui não tem problema. A gente é bem receptivo. Infelizmente descobri tarde que Ontário não é fácil para imigrar. Acontece, não tem problema. A gente vê isso geralmente, praticamente todo dia, né? Não existe lugar certo, não existe lugar errado para vir morar aqui no Canadá, né? Muita gente migra para Ontário, muita gente migra por BC, mas se você for ver as estatísticas, não é todo mundo que chega aqui no Canadá, por exemplo, para um college, você não vai ter 100% de conversão, né? Isso é uma estatística, infelizmente muita gente não fala, mas é uma estatística verdade, né? Não é porque você vai vir fazer um college que você vai ganhar um PR, a residência, né? Eu não tenho números exatos aqui, mas eu já ouvi falar que a média de conversão de estudante internacional para a imigração é em torno de 70%, né? 65%, 70%. Então, o que acontece com os outros 30%? Infelizmente, alguma coisa do planejamento não deu certo, infelizmente eu não consegui me encaixar, o PGWP venceu, eu não consegui usar minha experiência. Pode acontecer, né? Não existe garantia nenhuma na vida, infelizmente, então tem que sempre tentar o máximo de conseguir um trabalho que você consiga, um trabalho qualificado, que você talvez consiga opção de Express Entry, mas que eu também consigo abrir portas para programas provinciais, porque se você ficar trabalhando no NOC C, no NOC D, infelizmente tem mais chances de não conseguir nada depois do fim do PGWP, né? Rodrigo, como foi recomeçar no mercado de trabalho em Halifax? Após ter trabalhado em Toronto, acho que foi diferente ou é começar do zero? Rodrigo, foi a sua pergunta que eu respondi no começo da live, mas eu vou falar agora. Se você perdeu, a gente fala de novo. Mas realmente a experiência que eu tive, eu trabalhei em Toronto 4 anos em churrascaria, trabalhei 3 anos numa NGO, que é uma ONG, né, na área administrativa, e buscava estudante internacional no aeroporto às 3 da manhã, 5 da manhã, então fiz de tudo um pouco, né, e com certeza ajudou para conseguir um trabalho aqui em Halifax. Para quem não pegou no início, mas aqui em Halifax eu trabalhei por 3 anos, quase 4 anos, numa escola de idiomas, recrutava estudante do Brasil, eu viajava para o Brasil, para o México, para a Colômbia, ou seja, um trabalho muito bom. E com certeza eu consegui esse trabalho porque eu já tinha esse background aqui no Canadá, já tinha boas referências, eles contataram as minhas referências também que eu tive em Ontário, contataram uma referência minha do Brasil, então não adianta, mesmo no Brasil, talvez eles vão mandar um e-mailzinho para o seu supervisor, perguntando se você aparecia para o trabalho, se você é um bom funcionário, se você não desaparecia, não fazia o seu trabalho, então tenha um bom relacionamento com o seu supervisor, porque eles podem mandar e-mail, ligar acho muito difícil, mas e-mail é comum o pessoal mandar e pedir referências, né? Então,
É bom não sair brigado com ninguém do trabalho, porque no fim você vai precisar de uma cartinha de experiência de trabalho para imigração, você vai precisar de uma indicação, de uma referência. Então, don't burn your bridges, né? Não queima a ponte, que senão fica complicado o negócio depois. Fabian, não sei. Como você vê para emigrar com filho pequeno? Eu, esposa e bebê, a preferência, a princípio, é Halifax. Eu acredito que Halifax é uma ótima cidade para famílias, né? Não só Halifax, mas New Brunswick, PEI, Toronto também é um ótimo lugar para ter uma família, mas eu acredito que aqui é um lugar mais tranquilo, é menor, mas você vai precisar de um carro, ainda mais se você tiver um filho pequeno, porque realmente sem carro aqui você não tem muita mobilidade, não tem trem, né? Então, por exemplo, em Toronto você tem um sistema de trem que te leva para todos os lugares, você não precisa ter um carro. Mas aqui no Atlântico realmente você vai precisar gastar aí, sei lá, 2.000, 3.000 dólares, compra um carrinho velho aí para o seu primeiro ano, segundo ano. Foi o que eu gastei no meu primeiro carro, que tinha 240 mil quilômetros. Quando eu comprei, foi bom para mim por 2 anos, me levou para tudo que é lugar. Né? E é bom no inverno, porque realmente no inverno fica complicado você ter que ficar parado, por exemplo, vai no mercado, ter que esperar o ônibus, tá nevando, tá ventando, tá chovendo, aí você vai ter um bebê também, compra um carro, vale a pena o investimento. E para fazer a carteira canadense aqui não é tão difícil não, é tranquilo, você pode usar a sua experiência do Brasil, mas vai ter que passar na prova de escrita e na prova prática, que é o road test, né? Vamos ver mais perguntas aqui. Regis, estamos indo para Halifax agora em janeiro. Opa, boa viagem, legal. Já vem no período da neve, então já vem preparado para o frio. Algum bairro que você não recomendaria? Ah, o canadense diz que tem alguns bairros que não são tão seguros, que são mais complicados de se morar, mas o pessoal vindo do Brasil, a gente quando chega aqui, eles dizem que é bairro perigoso, chega a ser meio que uma piada, né? Mas o que eu realmente eu falo para as pessoas é que existem tudo depende do seu budget, né? Quanto é que você quer gastar? Você quer gastar 1.200 dólares, 1.300 dólares num apartamento e morar num apartamento novinho? Ou você quer gastar 900 dólares, 1.000 dólares e morar num apartamento velho, estranho, cheio de bed bugs, percevejo? Né? Você vai ter um budget para todos os gostos, né? Então, o que acontece na minha opinião, em Dartmouth, que, por exemplo, você tem Halifax desse lado e Dartmouth do outro, né, com o mar no meio. Dartmouth, perto das pontes ali, é um lugar que é um pouco mais, eles dizem um pouco mais renda baixa, né? Então, geralmente ali você vai encontrar apartamentos mais baratos, mas também talvez você vai ter um problema de algum vizinho te dando dor de cabeça, ou a polícia com a sirene tarde da noite, acontece. Spryfield é uma região que também não é a mais famosa aqui para se morar, mas em geral Halifax é seguro, é tranquilo. Se você for morar no centro, em downtown, você vai pagar muito mais do que morar em Clayton Park. Clayton Park é uma região bacana, morei lá por 2, 3 anos, é tranquilo, tem um bom sistema de ônibus para ir e chegar. Bedford é uma região que está crescendo bastante, é mais casas agora, mas tá vindo cada vez mais apartamentos. E Dartmouth também é um lugar que é um pouco mais acessível ao aluguel. Claro, você tem que cuidar aonde, né? Por exemplo, que nem eu falei, ali perto das duas pontes é uma região que pode, encontrar um apartamento um pouco mais barato, mas talvez você vai ter né? Talvez você vai pensar, pô, no Brasil eu morava num lugar melhor, né? Enfim, basicamente é isso que o pessoal diz aqui da região, mas todos os lugares é tranquilo, se você considerar padrão Brasil,
é tudo seguro, tranquilo, né? Mas claro, não dá para fazer bobeira, porque não é porque só está aqui no Canadá que você pode deixar sua bolsa, deixar sua carteira em cima do banco e não prestar atenção, né? Então, ter um bom senso, a gente não tem problema, né? Ricardo, o Atlântico é o principal alvo dos imigrantes hoje. Como o mercado está absorvendo isso? Porque daqui de fora podemos ver que alguns valores estão aumentando e os salários parecem estar iguais. É verdade. Até agora, quem está acompanhando aqui Halifax, não sei se vocês viram as notícias, mas muitos prédios. Antes disso, não. Um problema aqui de Halifax que não existe em Toronto, que em Toronto existe um cap, um limite de quanto é que os donos, os landlords, podem aumentar o aluguel, né? Eu não sei quanto é que é a porcentagem em Toronto, mas aqui não existia esse cap, esse limite para aumento de aluguel. Então, o que estava acontecendo? Como tem muita gente vindo para cá, e tem pessoas que moram no mesmo apartamento por 10 anos, os donos dos apartamentos, que eles chamam de landlords, eles estavam realmente duplicando o aluguel, né? Então, a pessoa que pagava, sei lá, $600 porque está morando no lugar há 10 anos, eles dobraram para $1.200, $1.300 e dão 3 meses para você sair do prédio. E a desculpa deles é que eles vão renovar o prédio e você tem que sair. Basicamente o que eles queriam é tirar todas as pessoas que estavam pagando $600, $700 para depois botar pessoas pagando $1.200, $1.300 e botar só uma tinta diferente no apartamento ou mudar uma coisinha ali para dizer que fez uma renovation, né? Então isso é algo que estava muito complicado porque as pessoas estavam dizendo, pô, eu estou sendo enxotado, expulso do meu apartamento porque eu pago pouco, né? Porque eu estou aqui há 10 anos, mas tem pessoas vindo de fora que estão dispostos a pagar $1.200, $1.300, né? Então agora o governo aqui de Nova Scotia botou um limite, acho que é 2,5%, 3%, de aumento anual. Então não existe mais agora de botar 100%, 50% de aumento no aluguel. Então isso é algo que estava bem crítico e agora tá melhorando, né? Mas realmente o custo de vida, por vir mais pessoas, mais gente para cá, está aumentando um pouquinho mais. E não adianta, a maneira que a gente consegue sempre passar desse problema, a gente está se qualificando, melhorando, cada vez mais tentar conseguir um emprego melhor, sair da zona de conforto, né? A gente tem que sair da zona de conforto, não é porque a gente chegou aqui e conseguiu o primeiro emprego ganhando salário mínimo, eu vou ficar sempre com salário mínimo, né? Até porque se você está querendo imigrar, se você está querendo avançar aqui no Canadá, você vai ter que conseguir um pouco mais, né? Então realmente a qualificação aqui é importante. Infelizmente aqui existe muitas pessoas de baixa renda, muita gente que não teve acesso à educação, existe problema de drogas, né? Então a gente não sabe o que aconteceu na vida das pessoas, mas realmente tem uma situação um pouco complicada aqui nesse lado da questão social da região do Atlântico, não só do Atlântico, mas no Canadá inteiro, né? É aquilo que eu falei, não é porque a gente está no Canadá que é tudo perfeito, existe muitos problemas aqui também, né? Larry acha muito difícil uma mudança dessa após os 40 anos em família? Não, eu já vi gente imigrando aí com mais de 50 anos, é possível. Não desiste não, tem que planejar muito bem, né? Porque é aquela questão, eu cheguei no Canadá com 25 anos, né? Mas eu saí do Brasil, eu era gerente de um departamento de comércio exterior com 24 anos, então teoricamente eu tinha um futuro muito bom no Brasil, né? Mas a gente sempre pode mudar, né? Aqui no Brasil é um pouco diferente que no Brasil a idade pesa muito, né? Aqui no Canadá a gente sempre pode recomeçar, e eles levam muito em consideração a tua força de vontade, se você quer mesmo, se você consegue mostrar que você é o melhor candidato para a vaga, a questão de idade não pesa tanto assim, né? Vamos ver aqui, tem mais alguma pergunta?
Vanessa, para fazer o college da NSC, é aceito o Pathway Online da TLG. Não sei o que é TLG, sorry, mas a NSC lista as escolas e todos os testes que são aceitos, então se não tiver na lista da NSC lá no site, não é aceito. Vanessa, é aconselhável morar perto do college ou transporte público atende? Depende, aqui em Halifax e Dartmouth tem ônibus para tudo que é lado. Se você for num campus mais do interior, né, de Nova Scotia, realmente você tem que ver se é próximo do campus ou não, se seria necessário comprar um carro, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta. Se o AIPP vai virar um processo permanente em 2021, foi o que eu escutei nas conversas aqui com o governo de imigração, nos eventos que eu participei aqui. O que eles têm indicado é que o programa do Atlântico vai sim virar um programa permanente, mas eles ainda não liberaram mais informações, eles estão correndo contra o tempo aí na questão do Covid, da pandemia. Agora, se vocês viram também, eles estão colocando mais prioridade na questão de processamento do visto estudos, né? Então, os VAC estão reabrindo, o VAC de São Paulo, de Recife já reabriu, o VAC de Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro vai abrir agora na semana que vem. Então a situação está melhorando para quem está vindo aqui estudar, mas a questão do EAPP ainda continua meio que em stand-by, digamos assim, mas o processo está rolando, está aberto e vamos torcer para que vire permanente, né? Em dólar canadense, qual é o valor médio para fazer o college NSC? A NSC, o valor da tuition é em torno de 11 mil, né? A NBCC em New Brunswick é em torno de 9, a Holland College acho que é em torno de 8, e a North Atlantic College em Newfoundland acho que é 7 mil e pouquinho, acho que é o college mais barato do Canadá, mas eu particularmente nunca vi ninguém estudar lá, mas se vocês querem dar uma checada, vale a pena. Maurício, meu grande amigo Maurício, como é que tá? Quanto tempo está demorando a resposta para os processos do AIPP aplicados em papel? Está demorando bastante tempo. Eu ouvi falar que a parte do endorsement, que é a primeira parte, está em torno de 3 a 4 meses. Aí você manda o processo de residência. Teoricamente é para ser 6 meses, mas pelo visto está demorando mais do que esses 6 meses. Então está bem demorado, né? Uma vantagem de quem já aplica para residência permanente, que muita gente não sabe, é que você sempre consegue estender o seu status. Se você tem um visto de trabalho, você consegue aplicar para um Bridging Work Permit. Então você continua trabalhando enquanto eles processam a sua residência permanente. Então isso é muito importante porque com esse tempo maior de processamento de residência, às vezes a pessoa meio que fica sem visto, né? Então a gente consegue estender isso aí se você já conseguiu aplicar para residência permanente. Acho que eu consegui cobrir todas as perguntas aqui, se eu não perdi nenhuma. A gente está em 35 minutos aqui da live, eu acho que eu tinha selecionado uns 40, 45 minutos, então a gente ainda tem uns minutinhos ainda. Mas basicamente, um outro ponto aí que eu gostaria de compartilhar na questão de mudança, né? Voltando na questão da sua experiência de trabalho, tudo é muito importante, né? Então, por exemplo, a experiência que eu tive em Toronto, né? Em Toronto eu trabalhava, como eu comentei, buscando o estudante internacional no aeroporto, fazendo transfer, e era um trabalho tão simples que eu fazia, eu fazia 2, 3 buscas no aeroporto por mês, não era muita coisa, né? Esse trabalho que eu fiz em Toronto foi basicamente o motivo que eu consegui o trabalho aqui em Halifax, né? Então, esse serviço que eu mostrava, né, que eu dava para a agência, o apoio que eu dava, era uma agência do Brasil e eu trabalhava em Toronto prestando esse apoio,
foi o que a escola aqui de Halifax gostou, porque mostrou que realmente, né, pô, eu já trabalho na área, eu já trabalho com international students, então foi um ponto muito importante, né? Então, não importa o quão pequeno seja o trabalho, né, o mais importante é você ter um networking, você fazer bem, né? Não é porque era um trabalhinho pequeno que eu não ia, né, além, e sempre tratava todo mundo muito bem, apesar de ser 2 da manhã, 3 da manhã, às vezes a pessoa chega de mau humor, né, porque é um voo longo, né, Toronto, São Paulo é 10 horas de voo, né, então a pessoa já chega meio cansada, mas eu sempre estava de bom humor, tentando recepcionar bem as pessoas, e isso acabou me beneficiando, porque eu acabei conseguindo um emprego aqui em Halifax, digamos, era melhor, né? Muito melhor do que só buscar o pessoal às 3 da manhã no aeroporto. Mas, enfim, não existe trabalho pequeno, não existe trabalho... subemprego não é uma palavra que eu uso, né? Todo o trabalho é válido, todo o trabalho é importante e vai te auxiliar aqui no Canadá, não importa o quão pequeno seja, né? Tem mais perguntas aqui. Fabiano, dá para imigrar direto do Brasil? Uma ideia de quanto dinheiro pedem para isso? Para imigrar direto do Brasil, a melhor opção é o Express Entry, né? Até eu postei valores de quanto você gasta em taxa de processamento do governo, por exemplo, se você vier pelo Express Entry, né? Se eu não me engano, é em torno de $1.325 de processamento, mais taxa de biometria, que seriam uns $85. O Express Entry ele exige, se você está vindo de fora, né, por exemplo, do Brasil, ele vai exigir um valor na conta, né? Então, para uma pessoa, se eu não me engano, é 12, 13 mil dólares que você tem que mostrar na conta. Além de, né, dos gastos de processamento, você também vai ter gastos com o exame médico, a tradução, você vai ter que traduzir certidão de casamento, ou se você não é casado, você vai ter que pelo menos traduzir a sua questão da educação, você vai ter que fazer a validação do diploma, você vai ter, né, vários gastos que realmente eu não consigo dizer aqui, porque cada um pode conseguir talvez um prestador de serviço um pouco mais barato, ou talvez a pessoa está migrando sozinha, diferente que tem 4 pessoas, você vai ter que gastar muito mais em tradução, exame médico, mas realmente basicamente os valores de processamento do governo é esses aí, 1.325 mais $85 de biometria e os gastos adicionais. Qual o tempo médio de processamento para o visto de estudos? Eu acho que as coisas vão começar a melhorar agora um pouquinho. Realmente eu tenho aplicação de visto de estudos que eu fiz em junho e ainda está em processamento, né? Então a pessoa ia iniciar o college aqui em setembro, ela acabou recebendo aquele aprovação, né, em primeiro estágio, mas ela acabou decidindo mudar para setembro de 2021, então a gente atualizou a imigração e continua em processamento, né? A pessoa não tinha dado ainda biometria, então isso acaba trancando, né? Porque sem biometria não vai sair visto. Não adianta achar que, mas estava fechado, o processo fica parado. Mas agora o VAC está reabrindo, então, na minha opinião, isso vai auxiliar e eu espero que volte à marca de 8 semanas, né? Acho que antes da pandemia estava girando em torno de 8, 10 semanas. Então, espero que logo mais volte a isso. Mas eu diria, no momento que você tem a carta de aceitação do college ou da escola de inglês, já aplica e não fica segurando não, porque a gente nunca sabe quando é que vai voltar ao normal isso, né? Repete o nome desse college mais barato. Olha, deixa eu pegar aqui o computador que eu realmente eu não eu meio que fingi que eu sei, mas eu não sei. Só um segundinho aqui, deixa eu ver, né? Mas eu acho que é o North Atlantic. Deixa eu ver aqui um segundinho. North Atlantic College. Isso, então tá meio invertido o nome aqui. O nome é College of the North Atlantic. Então CNA, né? College of North Atlantic. Ele é em Newfoundland, que é a província aqui do lado. E eu tenho quase certeza que ele é um college público
pelo que eu tinha escutado aqui, deixa eu só confirmar, porque eu não quero falar bobagem ao vivo, né? Só um segundinho, deixa eu ver aqui. College of ele é elegível para o PGWP, então você tem direito ao PGWP, e eles têm muitos campos por Newfoundland. Rapaz, nem eu sabia que era tanto assim. Mas enfim, vale a pena, dá uma olhadinha aí, vai que vocês vão morar lá na Terra do Vento, em Newfoundland. É uma região muito bonita, e se vocês querem ver um sotaque diferente, pesquisa aí no YouTube como é que é o sotaque em Newfoundland. Lembra um pouquinho o sotaque da Irlanda, é bem diferente. O Maurício perguntou sobre o Bridging Work Permit para quando você aplica para o PR. Eu acredito que, de novo, por causa dessa questão do Covid aqui fica difícil de dizer, mas eu acredito que em 2 meses aí deveria sair. Eu acho que não deve demorar mais muito que isso, não. Mari perguntando se vamos disponibilizar esse vídeo depois. Vou colocar no Instagram TV, vou colocar no YouTube. Se o Instagram não me passar a perna, que da outra vez ele não me deixou baixar o vídeo aqui, mas eu espero conseguir baixar o vídeo e vou disponibilizar. Angélica perguntou, é público? É público, dá direito ao PGWP, o CNA College. Bacana, acho que a gente conseguiu cobrir bastante assunto bacana aqui, que vocês, muitas perguntas legais, é sempre bom conversar com vocês aí nessa, acredito, última live do ano, né, que a gente vai tirar uns dias de folga aqui no Natal, no Ano Novo. A Paulinha dizendo aqui, Newfoundland é bem frio, tem neve durante 6 meses, se não aguentarem, pensem em outra província. Até o conteúdo que eu postei hoje diz a média de temperatura nas províncias do Atlântico, né? Se vocês forem ver o verão em Newfoundland, a média da temperatura acho que era entre 11 e 20 graus, ou 13 e 20 graus, ou seja, mal chega aos 20 graus de média no verão, né? Então, claro, a temperatura ela não flutua tanto, né? Então, por exemplo, a minha experiência em Toronto a minha opinião é que Toronto a temperatura flutua muito, faz muito calor no verão, passa fácil de 30 a 35 graus, eu já vi nos anos que eu morei lá chegando a 40 graus no verão, e no inverno é a mesma coisa, a temperatura vai para menos 25, menos 30, peguei sensação de menos 41, 42 em 2014 lá, então é muito frio, a temperatura varia bastante. Já aqui no Atlântico não, a temperatura ela fica ali perto entre 0 e menos 10 no inverno, e no verão é uma temperatura que chega ali nos 25, 23, 20, claro, vai ter alguns dias que vai passar de 30, assim como no inverno vai chegar a menos 15, menos 20, né? Então, por exemplo, ontem estava a sensação de menos 17, menos 18 aqui em Halifax, que é um pouco fora da curva, né? Então não quer dizer que mas não fica menos de menos 10, não é uma ciência exata, né? Mas realmente Newfoundland, eles dizem que é a terra do vento lá, né? Até porque fica bem na pontinha do Canadá. E é um lugar que eu não visitei ainda, eu quero visitar, vou ver se ano que vem eu consigo dar uma passada lá e fazer uns vídeos e fazer um conteúdo bacana para vocês. Mais uma pergunta aqui, estou com uma lua condicional da NSCC, farei o Pathway agora em janeiro e fevereiro. Não seria melhor aplicar por Study Permit depois de terminar o Pathway para não precisar renová-lo? Realmente essas perguntas um pouco mais específicas a gente pode conversar no privado, porque cada caso é um caso, né? É melhor a gente não generalizar. João, meu status de aplicação da NSC atualizou para Admitted, só esperar a LOA agora. Acredito que sim, eles devem mandar uma solicitação para pagar $1.000, que é o depósito da NSC. Se você já pagou esses $1.000, aí é só aguardar a LOA. Acredito que aparece ali no portal da NSC.
E assim que tiver a LOA, já toca a bala no Study Permit e já espera ser aprovado, né? Mais uma pergunta aqui. Apliquei através do Express Entry para o PR e recebi convite da Nova Scotia. Eles me mandaram uma ficha falando que ajudam na minha entrada, achar trabalho com idioma. Vocês conhecem esse suporte? Tá estranha essa conversa. Não entendi. A província mandou um convite, eu não tô sabendo do que é isso, não sei se não é o scam, então eu diria dar uma pesquisadinha, porque se você já aplicou para o Express Entry, eu não vejo o porquê se envolver com uma província, né, se você já está dentro, né, digamos assim. Bacana, obrigado pelas respostas, já deu uma luz, seguimos nos planos para 2022, se Deus quiser. Isso aí é realmente, muita gente já está planejando para 2022, eu já fiz consulta aí com pessoas planejando para 2023, e é até algo que na escola que eu trabalhava aqui, na escola de idiomas, eu sempre falava, por quê? Porque o pessoal no Brasil se planeja com tanta antecedência, né? Eu falei, porque né, você tem que ver o quanto é que o real vale também, né? Porque infelizmente o coitado do real é a moeda que mais desvalorizou no mundo, né? E às vezes o canadense não entende essa questão econômica para eles, porque o dólar é uma moeda mais forte, né? Então, para eles não entendem como é que a pessoa está planejando já para 2022, 2023. Eu falava para eles, tá certo, tem que planejar com antecedência mesmo. Eu voltei da Irlanda em 2010, já querendo ir embora do Brasil, né? Quando eu fiz meu primeiro intercâmbio em 2009, eu voltei em 2010 e já queria ir embora. E eu demorei 3 anos para vir para o Canadá. Eu cheguei aqui em 2013, então esses 3 anos eu fiquei planejando, vendo para onde eu iria, guardando dinheiro, pegando em dinheiro emprestado da família. Então não é fácil, né? Então isso aí, continuar trabalhando e planejando, porque não é fácil. Quanto mais a gente planeja, mais chance de sucesso, né? Depois. A gente está chegando no fim aqui da nossa live. Realmente eu tinha planejado em torno de 30 a 40 minutos. A gente meio que passou desse tempo aqui, mas não tem problema não. Tem mais uma outra pergunta aqui entrando, eu vou tentar responder, deixa eu ver aqui. Sobre a Mari, a Nova Scotia me convidou através do Express Entry. Nova Scotia me mandou um e-mail dizendo que me ajudará na minha entrada, achar trabalho. Queria saber se vocês conhecem alguém que está recebendo essa ajuda deles. Me manda mais informações por e-mail, Mari. Acho que é mais interessante, porque eu teria que dar uma olhadinha nessa oferta, né? Ver se faz sentido, porque se você já aplicou, realmente eu não vejo por que eles iriam mandar essa oferta, né? Mas entre em contato comigo aí que eu dou uma olhadinha, não tem problema não. A Paula perguntando: a área de TI, infraestrutura, o melhor para o Atlântico é Halifax mesmo. Halifax é a maior cidade ao leste de Montreal. A gente tem em torno de 450 mil pessoas. É onde tem, com certeza, mais vagas, mas é onde tem mais demanda de pessoas, né, qualificadas. Eu ouvi falar que Moncton tá aquecido, Moncton está crescendo bastante para a área de TI, mas eu diria Halifax, com certeza, é a maior cidade onde tem mais oportunidades, digamos assim. Bacana, acho que eu consegui responder todo mundo aqui. Grande Maurício também, um abraço, boas festas aí para vocês. Queria agradecer a presença de todo mundo. Eu vou tentar deixar salva essa live no Instagram TV e também no YouTube. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail, aqui no Instagram, também no Direct, e eu sigo à disposição. Então, obrigado pessoal, Feliz Natal, próspero Ano Novo, e ano que vem a gente volta aí com novas lives, mais conteúdo para vocês, e espero ver vocês aqui na região do Atlântico. Então, até mais, uma boa noite.